Meus queridos irmãos e irmãs, né? Temos irmãos e irmãs aqui. Há poucos minutos lemos Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, mas eu quero mais uma vez pedir que leiamos novamente o versículo 21. Ou eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem esse texto que nos dará base para o ensino de hoje. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte: palavra do Senhor Jesus Cristo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Senhor, Senhor. Reconhecer Deus, reconhecer que Deus tem poder, reconhecer que Deus realmente é o Senhor, é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, onividente. É importante, mas não é tudo. Mais importante do que professar e crer em Deus é procurar obedecer, isto é, fazer a vontade de Deus. Porque nós, seres humanos, nós queremos em muitas ocasiões fazermos a nossa vontade. Queremos que a vontade nossa é que prevaleça. E quando a gente toma essa decisão de que a minha vontade, a sua vontade, a nossa vontade prevaleça diante da vontade de Deus, nós estamos deixando Deus de lado. Nós estamos até, podemos dizer, negando a ajuda do Senhor. E isso não é correto. Por isso que o Senhor Jesus ele foi muito incisivo em dizer que não adianta só reconhecer que Deus é Senhor. Senhor, Senhor. Isso não garante a nenhum cristão um lugar no céu. E aí ele diz: mas aquele que faz a vontade de meu Pai, isto é, procurar obedecer a Deus, a vontade de meu Pai que está nos céus. Olhando para este texto de Mateus capítulo 7, versículo 21, muita coisa vem à nossa mente quando a gente pede a Deus sabedoria, entendimento para entender um pouco sobre a vontade de Deus. E hoje vou falar sobre fazendo a vontade de Deus. Porque para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que entender por que a vontade de Deus ela é importante na vida do cristão. Por isso que estamos aqui nesta noite, por isso que eu estou aqui nesse púlpito, com a finalidade de ajudar meus irmãos e irmãs a compreendermos um pouco mais esta vontade de Deus. Por que Jesus destaca a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus deve prevalecer diante das nossas decisões. Sabemos que não é fácil a gente negar a nós mesmos, mas essa foi uma recomendação do Senhor Jesus: negarmos a nós mesmos, a nossa vontade, os nossos desejos. Não é fácil, mas quem nega a nossa própria vontade e deixa a vontade de Deus prevalecer, esta pessoa sempre se dá bem, né? Pode ser que você se frustrou porque você foi esperar em Deus. Quem espera em Deus demora demais. Deus não se atrasa, irmãos.
Deus só chega na hora certa. Erra quem pensa que Deus se atrasa. Deus nunca se atrasou. Ele só chega na hora certa. Por isso que a vontade de Deus, ela deve sobrepujar a nossa vontade. Eu sei que não é fácil, mas devemos nos submeter. Como eu tenho apenas meia hora para ministrar, peço as orações dos irmãos para que o Espírito do Senhor me ajude aqui nesta noite a trazer algo que venha a somar a nossa vida espiritual. Esta exposição, esta mensagem é uma mensagem textual. Vou usar aqui vários textos para destacar a vontade de Deus, irmãos. O primeiro ponto que eu chamo a atenção dos irmãos é que a vontade de Deus deve ser desejada. Precisamos desejar, precisamos procurar fazer a vontade de Deus. E esta procura, inicialmente, ela deve ser individual, depois coletivamente. Todo crente deve ter esta vontade, esse desejo de procurar fazer a vontade de Deus. O salmista, no Salmo 143, versículo 10, vamos consultar, Salmo 143, versículo 10, vejamos o que ele diz sobre esta vontade de Deus. Veja como Davi, que compôs esse salmo, ele tinha esse desejo de procurar fazer a vontade de Deus. Um grande exemplo para nós. E ele procurou no endereço certo. Ele não procurou um rabino, não procurou um profeta. Poderia até procurar, mas ele foi direto na fonte. Quando a gente vai à fonte, sempre tem água cristalina que mata a nossa sede. E a nossa maior fonte não é a igreja, não é o pastor, não é nenhum professor de teologia. A nossa maior fonte é a Bíblia Sagrada, é o nosso Deus. Glórias sejam dadas no nome do Eterno. Davi disse: ensina-me a fazer a tua vontade. Meu Deus, guie-me o teu bom espírito por terra plana. Ele não disse: profeta Natã, me ensine a fazer a vontade de Deus. Natã não seria suficiente. Eu também não sou suficiente para ensinar você a fazer a vontade de Deus. Vá direto na fonte, na sua oração: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, pois és meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana, porque o Espírito de Deus sempre nos dirige no caminho certo, não é verdade, irmãos? Quando a gente deixa que o espírito do homem, do velho homem, nos guie, às vezes nós nos decepcionamos os outros, damos mau testemunho, porque nós desejamos a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Aqui está um exemplo. Então essa vontade de Deus, ela deve ser desejada individualmente também. Guia-me. Ele pediu para ele: guia-me, Senhor, eu preciso, eu careço. É como se ele dissesse: Senhor, fazer a tua vontade é tão difícil, me ensine, me instrua a fazer a tua vontade. Foi direto na fonte. Mas a vontade de Deus também, irmãos, ela deve ser desejada coletivamente, de forma coletiva. É necessário que a igreja do Senhor, o povo do Senhor, procure fazer a vontade de Deus, desejar a vontade de Deus. Vamos consultar outro texto? Vamos consultar aqui vários textos. Vamos lá para o Novo Testamento. Vamos lá para uma das epístolas de Paulo, Epístola de Paulo aos Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, está certo? Vamos lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Aqui o apóstolo Paulo,
Quando Paulo escreveu essa epístola à igreja de Colossos, ele e Timóteo, eles saúdam aquela igreja, e ele está aqui no versículo 7 mostrando que ele tinha deixado um obreiro ali para cuidar dos crentes. O nome desse obreiro era Epáfras. E Epáfras, quando reuniu-se com Paulo e Timóteo, trouxe boas informações a respeito da igreja de Colossos. A igreja de Colossos, por isso carta aos Colossenses, os crentes de Colossos. E ele trouxe boas informações. Paulo até gostou das informações, que a igreja do Senhor era uma igreja sólida, abençoada. Aí no versículo 9, Paulo está dizendo o seguinte, olha, ele e Timóteo: por esta razão nós também, Paulo e Timóteo, desde o dia em que o ouviram o testemunho de Epáfras, não cessamos de orar por vós, pelos crentes de Colossos, não cessamos de orar por vós e de pedir a quem? A Deus, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Então Timóteo, Paulo, eles oravam para que os crentes conhecessem a vontade do Senhor, que eles a orarem, eles sempre pediam para que os irmãos fossem cheios do conhecimento da sua vontade. Vontade de quem? Na vontade de Deus. Irmãos, que vocês sejam cheios do conhecimento, que vocês sejam cheios da vontade de Deus, que vocês possam cumprir a vontade de Deus. Aí ele diz: em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então aqui é algo coletivo. Paulo estava orando, ele e Timóteo, para os crentes de Colossos fossem cheios do conhecimento e da vontade de Deus, isto é, de forma coletiva. Quem está compreendendo, diga amém. A vontade de Deus, ela deve ser desejada, irmão, sabe por quê? Para prevalecer sobre tudo o que pedimos em oração. Na oração a gente adora, a gente pede a Deus, mas quem faz a vontade de Deus sabe que Deus ouve a oração. Quantos creem que Deus ouve a oração? Se você faz a vontade de Deus, Ele ouve a nossa oração. Ele pode até não responder no momento, mas Ele está ouvindo a sua oração. É como um pai. Às vezes o filho pede algo ao pai e o pai não quer dar naquele momento. No tempo certo o pai vai dar aquilo que o filho pede, né? Mas às vezes o pai também não dá. O pai às vezes sabe dizer não. Ser pai não significa só: tá filho, tá aqui. Não. Aprenda a dizer não para o seu filho, porque às vezes seu filho pode lhe pedir algo que realmente ele nem precisa e às vezes não edifica. Vamos ler agora Mateus capítulo 6, versículo 10, para que vejamos como é importante que a vontade de Deus em nossa vida seja algo presente. Mateus capítulo 6, versículo 10. O texto diz o seguinte: Mateus 6, verso 10. Jesus disse na sua oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Na oração a pessoa pede para que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de quem? De Deus, que está no céu. Às vezes na oração a gente não quer, ou a gente esquece de dizer isso. O irmão às vezes está enfermo e pede: irmão, ore por mim, para Jesus me curar. Mas será que a vontade de Jesus é curar a pessoa naquela hora, naquele momento? Às vezes Deus não cura a pessoa porque às vezes há um problema espiritual com a pessoa. A pessoa pode estar em pecado, pode estar em desobediência, e enquanto a pessoa não se consertar, não pedir perdão às vezes a Deus ou a alguma pessoa, Deus não fará isso.
Então a gente tem que aprender isso, né? Eu sei que não é fácil, irmão. A gente quer que a vontade nossa é a gente quer orar. Chega uma pessoa aqui, uma pessoa enferma. Irmão, vamos orar pela pessoa para Jesus curar. Mas será que Jesus vai querer curar naquela hora? E se ele quiser curar daqui a uma semana? E se ele quiser curar daqui a um mês? Não é a vontade dele que deve prevalecer, ou é a nossa? É a vontade do doente que quer. Claro, qual é o doente que não quer ficar bom? Todos querem. Qual é o desempregado que não quer emprego? Todos querem. Mas Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus que deve prevalecer. Passando um pouquinho mais para frente, devido ao tempo, vimos que a vontade de Deus deve ser desejada. Mas a vontade de Deus, quando é praticada, o que é que acontece? Quando a gente pratica, quando a gente procura fazer a vontade de Deus, o que é que pode nos acontecer? Se nós olharmos para o Salmo 40, versículo 8, eu encontrei, é que fazendo a vontade de Deus, isso nos dá prazer. Nos dá prazer. Então, fazer a vontade de Deus, ou a vontade de Deus, quando é praticada, ela dá-nos prazer. Querem conferir? Vamos lá no Salmo 40. Como a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus nos dá prazer, isto é, alegria, satisfação. Quiser ir marcando aí na sua Bíblia, pode ir marcando. O Salmo 40, versículo 8, é outro salmo de Davi. Veja como ele tinha prazer em fazer a vontade do Senhor. Ele diz assim, ó: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então Davi sentia-se feliz em fazer a vontade de Deus. Está aqui: deleito-me, isto é, satisfaço-me, alegro-me, fico feliz em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Então isso traz prazer ao cristão, fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, quando ela é praticada, ela deve ser uma atitude sincera. Sinceridade. Deus gosta de sinceridade. Vamos consultar Paulo agora, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, irmãos. Gálatas, aí vem Efésios, né? Irmãos que tem aí prática em procurar o livro da Bíblia, acham rápido. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo número 6. Capítulo 6, versículos 6 e 7. O que é que nós vamos ver aqui? O que é que nós descobrimos aqui? Que devemos praticar a vontade de Deus com sinceridade, coração íntegro, coração sincero. Paulo orienta aos crentes de Éfeso. Ele diz assim, ó: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Porque tem gente assim, né, que faz de tudo para agradar o homem, agradar os homens. Mas não é assim que Deus quer. Ele diz: não servindo à vista como para agradar aos homens. Por exemplo, você está fazendo a obra de Deus, aí você quer que o pastor, aquele irmão aqui, irmão dedicado, líder do departamento, é um irmão que é professor da escola bíblica dominical, e aquela pessoa trabalha para que o pastor veja que ela está trabalhando, ou não só o pastor, outra pessoa, ou os obreiros, a igreja veja que aquele irmão, que irmã responsável, que irmã dedicada.
Mas às vezes ela fez aquilo, ele fez aquilo só para ser visto pela igreja. Às vezes o coração não está em sinceridade para com Deus. Ela não faz com o desejo de agradar a Deus, com o desejo de servir a Deus, mas e sim para ser vista. Só isso, para agradar aos homens, para as pessoas. Olha, não, realmente aquela irmã, aquele irmão, aquele obreiro é uma pessoa, dedicada assim. Amém. Há pessoas assim que são dedicadas, com certeza. Mas não faça isso só para ser visto pelos homens. É isso que Paulo está orientando. Não faça as coisas para Deus só para ser visto pelos homens. E sim, para agradar a Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Sabe por quê? Porque os homens são injustos, são falhos, às vezes não reconhece. Você trabalha na obra do Senhor, se esforça tanto, mas o pastor não me consagra. Mas irmão, não trabalhe para ser visto pelos homens, trabalhe para ser visto por Deus, em primeiro lugar por Deus, porque Deus no tempo certo, Deus vai te exaltar. Hoje estávamos ouvindo lá em casa, o irmão Felipe está lá em casa, e a irmã Cris, ouvimos o testemunho de José, lá na masmorra. Ele decifrou o sonho do carcereiro mó, do copeiro mó, do padeiro mó. E o sonho do copeiro mó, quando ele deu o significado, foi um sonho bom, porque ele foi restaurado ao cargo. Aí José disse: lembre-se de mim, viu? Quando você estiver lá, lembre-se de mim. José passaram 2 anos, passou-se 2 anos, e ele não se lembrou. Ou com 2 anos ele lembrou-se, né? Quase 2 anos, não se lembrou de José. Mas no tempo certo, Deus fez com que aquele homem lembrasse de José. Deus deu sonhos ao faraó. Ele teve aqueles sonhos, o irmão conhece a história das vacas, das espigas, da fome, da abundância, né? da fartura e depois da fome. E aí o rei precisava de alguém para dar o significado. Aí o copeiro mó lembrou-se de José. Mas era estratégia de Deus, porque Deus sempre tem um homem certo, na hora certa, para a obra certa. Se você faz a vontade de Deus, se você está no centro da vontade de Deus, você pode estar escondido, você pode estar por trás das ovelhas, como estava Davi. Ninguém dava nada por Davi, e Deus levanta Davi, derrota o gigante Golias, faz de Davi um grande rei. José na masmorra, 13 anos preso, esquecido pelos irmãos, não é? Vendido pelos irmãos, mas ali estava o futuro governador do Egito, porque Deus sempre tem o homem certo na hora certa. Glória a Deus. Glória a Deus. José não trabalhou na casa de Potifar para agradar a Potifar, não. Ele trabalhava para agradar a Deus. Sofreu injustamente, foi acusado, mas saiu da masmorra, da prisão, para ser governador do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. Então a vontade do Senhor deve ser sincera. Terceiro lugar, a vontade de Deus quando não é praticada, irmãos. Quando a gente não pratica a vontade de Deus, a gente sabe qual é a vontade de Deus. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando o Espírito Santo coloca em nosso coração algo, e você sabe que é de Deus e a gente não faz aquilo, isso pode nos trazer uma punição da parte de Deus. Qual é a base bíblica? Eu posso usar aqui o texto de Lucas 12:47. Vamos lá, Lucas. A vontade de Deus, quando não é praticada, ela trará punição. Lucas capítulo 12, versículo 47. Lucas. Jesus citou a parábola do servo vigilante. Não vamos citar toda a parábola aqui, mas eu quero só destacar o versículo 47.
Jesus ele ensinava muito por parábola, né? Os irmãos sabem disso. São comparações, né? Com a vida diária das pessoas. Então Jesus ele era altamente mestre por excelência. Ele usou muito a parábola. Aí olhando para o versículo 47, ele diz: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será louvado. É isso? Será castigado com muitos açoites. Aqui foi a parábola que o Senhor Jesus ensinou. Então, se a gente sabe qual é a vontade do Senhor e a gente não liga, deixa para lá, deixa para lá, não vou fazer a vontade de Deus não, eu vou fazer a minha vontade. Então, estamos aqui em queda, né? Sofreu uma punição, uma sanção da parte de Deus. O castigo está aqui. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Açoites aqui não significa açoite, realmente vai levar uma pisa de chicote, não é isso. São situações que Deus permite a gente passar, né? Sofrimentos, né? E aí, irmãos, não vamos entrar aqui tanto a fundo no texto aqui, mas essa questão de açoites aqui são coisas que machucam, né? E ninguém quer ser açoitado aí pelo Senhor. Misericórdia. Acabamos de ver que a vontade de Deus, quando não é praticada, trará punição. Mas a vontade de Deus, quando ela é praticada, ela premia. A vontade de Deus, quando praticada, será premiada. Quem pratica a vontade de Deus, você não ficará sem receber de Deus as bênçãos do Senhor. Querem conferir? Em primeiro lugar, Mateus 12, versículo 50, vamos ver aqui, que quem pratica a vontade do Senhor, tem um reconhecimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo lhe reconhece como uma pessoa importante, que faz parte da família dele. Então, quem faz a vontade de Deus, tem o reconhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 50, vamos conferir. Os crentes de Bereia, Paulo pregava e os crentes conferiam se realmente a palavra estava de acordo com o que Paulo ensinava. Mateus capítulo 12, versículo 50 diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Certa feita Jesus estava pregando, ensinando, e: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí Jesus disse, olhou para a multidão lá, tinha uma multidão de gente, né, pessoas lá, e disse: olha, a minha família é essa, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe são aqueles que ouvem minha palavra. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então, quem faz a vontade de Deus pertence à família de Jesus. Amém? Então já vemos que tem o reconhecimento do Senhor. Mas tem outra coisa aqui boa também. Quem faz a vontade do Senhor é premiado. Como? Com os nossos pedidos que serão ouvidos. Era esse texto aqui que eu queria, e agora trago aqui para os irmãos. Então, quem ora, quem obedece, quem procura fazer a vontade do Senhor, a oração chega até a presença de Deus. Deus ouve a oração. Quer conferir? João 9,31. Vamos para João. Evangelho de João, capítulo 9. Esse é um estudo textual, tem que consultar texto, viu, irmãos? João, capítulo 9, versículo 31, menos de 5 minutos. João 9, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores,
Mas se alguém é temente a Deus, quantos tementes a Deus tem aqui? Amém. E faz a sua vontade, a esse ouve. Olha que privilégio, a gente, um versículo assim, parece que estava escondido essa palavra, eu não sabia disso, né? Olha agora, você agora sabe, ó. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadora, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Você quer que Deus ouça a sua oração? Procure fazer a vontade de Deus. Aí Deus vai ouvir a sua oração, a minha oração, a sua oração, se nós fizermos a vontade do Senhor. Ele garante, está aqui. A esse ouve. Lógico, o pecador que não faz a vontade de Deus, Deus nem ouve a oração desse, nem ouve, porque não obedece, não faz a vontade do Senhor. Mas não fica só nisso. A vontade de Deus será premiada com a firmeza nos caminhos do Senhor. Está firme, não é aquele crente que circunstancial, né? Ele é crente de acordo com a circunstância. Se a circunstância é favorável, ele é crente. Se a circunstância é ruim, ele não é crente. Tem pessoas que dizem: eu queria muito me firmar nos caminhos do Senhor. Se você procurar fazer a vontade do Senhor, você nunca vai se desviar. Amém? Vamos consultar agora uma epístola de João, lá para o finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de João, é o penúltimo versículo que eu vou ler hoje. Depois de Pedro, né? 1 Pedro, 2 Pedro, aí vem primeira epístola de João. Veja como aquele que faz a vontade do Senhor tem a firmeza nos seus caminhos. 1 João 2, verso 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 17. Marcou aí? Quem faz a vontade do Senhor, de acordo com o que João escreveu aqui, essa pessoa está firme nos caminhos do Senhor, não se desvia. Ele diz assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. O mundo passa, o pecado passa, o carnaval, as festas do mundo, a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem faz a vontade do Senhor. Você diz: pastor, mas o crente ele não morre? Não, o crente ele dorme. O crente não morre, o crente dorme no Senhor e permanece para sempre. É uma promessa futura. Ou seja, você, meu irmão, em Cristo, você tem vida eterna. Por que você não vai perecer no inferno? Porque você é crente em Jesus. E se você procurar fazer a vontade de Deus, você tem promessa de viver para sempre com o Senhor. Está aqui, permanece para sempre. Permanece para sempre. Pode até morrer aqui ou dormir no Senhor, mas você vai viver eternamente com Cristo na glória, porque você procurou fazer a vontade do Senhor. E o último versículo é que quem faz a vontade de Deus, ou que a vontade de Deus será premiada com uma grande promessa. Você tem uma grande promessa de Deus na sua vida se você fizer a vontade do Senhor. Há uma grande promessa para você. Aliás, há muitas promessas, mas um eu quero destacar que está em Hebreus capítulo 10. Hebreus, antes de João, capítulo 10, versículo 36, irmão, o último versículo, e nós vamos orar e impetrar a bênção apostólica em nome do Senhor. Nesse texto aqui, o capítulo 10 vai falar sobre exortação a perseverar na fé, mas no versículo 36 ele diz assim, ó: por que necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, olha, feita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Por que necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus,
possais alcançar a promessa. Que promessa? Há muitas promessas na Bíblia. Só no livro do Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver tantas promessas que tem para aqueles que amam ao Senhor Jesus e aguardam a sua vinda, sendo obediente e fiel e procurando fazer a vontade do Senhor. Oremos ao Senhor, fiquemos em pé, agradeçamos ao Senhor por mais um dia na casa do Senhor, aprendendo a sua palavra. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por esta oportunidade de ministrar a tua palavra, aprender também, Senhor, ministrando. Ó Senhor, nos ajude, ó Deus, a compreendermos e a praticarmos a tua vontade. Ensina-nos, assim como Davi pediu a ti, Senhor, para que tu ensinasses a ele. Ensina-nos também, Senhor, para que possamos entender que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, nós possamos praticá-la, e que assim fazendo, Senhor, sejamos pessoas felizes, alegres, Senhor, e aguardando as tuas promessas. Obrigado por este culto. Nos despede, Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, e que o teu Espírito Santo continue a fortalecer a fé dos teus servos. É o que nós te pedimos desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.